Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou refazer um vídeo que eu postei o ano passado a respeito de como a gente transforma as atividades dos PETs. Esse vídeo é voltado para os professores da Rede Estadual de Minas Gerais. Como que a gente transforma então aquelas atividades nos PETs num formulário Google. Tá? E também, posteriormente, você pode criar suas atividades. Você pode pegar uma atividade até já pronta, que você já tenha pronta, ou até de algum outro local que você vai acessar e transformar ela num formulário Google, ok? Então vamos iniciar aqui. Eu já acessei o meu e-mail institucional, a gente vai clicar aqui em Google Apps, vamos abrir formulários. Tem algumas opções, alguns formulários já pré-definidos, mas vamos fazer ele em branco mesmo. Pois bem, já abrimos aqui o nosso formulário. Aqui nessa opção personalizar tema, se você tiver um cabeçalho, uma imagem já pronta que você queira usar, você pode colocar essa imagem aqui. Tá? Vai aparecer algumas opções, se vocês acharem que pode se utilizar elas, ok. Ou você pode fazer um upload de uma imagem que já esteja pronta. Tá? Eu não vou colocar aqui, mas é só clicar em personalizar tema e selecionar o cabeçalho. Dá para você selecionar a cor do plano de fundo, a cor do seu formulário, ok? Bom, uma outra coisa que a gente vai fazer é vir aqui em configurações, tá? Vamos deixar esse campo, vamos coletar o e-mail, tá? Por quê? Porque toda vez que o aluno responder, ele vai ter que inserir o e-mail, e como esse ano eles vão ter o e-mail institucional, é uma boa para eles usarem esse e-mail, e aprenderem, irem utilizando esse e-mail. E toda vez que eles colocarem então esse e-mail, vocês, ao fazer a correção, ao dar um feedback, ao dar um retorno, eles vão receber na caixa de entrada desse e-mail que eles vão cadastrar a correção, um link para acessar essa correção. Então a gente deixa coletar endereços de e-mail. Eu costumo colocar a opção sempre, tá? Porque às vezes pode ser que eles esqueçam de colocar isso, então não vai receber, tá? Colocar então um recibo das respostas, uma cópia daquilo que eles nos enviaram. Aqui, como a gente está fazendo ele do e-mail institucional, ele pode restringir para que só outros e-mails, no caso aqui da Secretaria de Estado da Educação, tenham acesso. Como a gente ainda está nessa transição aí, alguns alunos ainda não conseguiram acessar o e-mail, está tendo alguns probleminhas, isso aos poucos está se resolvendo, eu não deixo essa opção marcada. Tá? Embaixo aqui você pode colocar que sim, se você quer limitar a uma resposta, então para que o aluno não faça 2 vezes a mesma atividade, você pode limitar a resposta. Então se ele cadastrar o e-mail e responder, ele não consegue responder novamente. Você pode colocar que ele pode fazer a edição após enviar, então se você quiser que ele possa fazer a edição, possa refazer a sua atividade depois de enviar, você deixa essa opção aberta. Aqui em apresentação, você pode deixar aqui uma mensagem, dizendo que em breve você vai dar um retorno, ou qualquer outra mensagem que vocês queiram. E em testes, eu também crio em formato teste, porque aí eu consigo dar esse retorno aos alunos e marco sempre a opção posteriormente, liberar nota posteriormente depois da revisão manual. Todavia, até o momento, eu não utilizei isso aqui como uma avaliação. A gente sabe que o ano passado a gente não deu nota para as atividades do PET, não existia uma nota específica, mas eu sempre fiz assim para dar esse retorno. E aí o que eu deixava? Eu deixava a questão com valor 0, tá? Não colocava valor nela e já avisava os alunos, quando dava o retorno, que eles iam ver lá a nota 0 de 0, era por esse motivo. Tá? Então, você criem o teste, ok? Vamos criar um teste, vamos deixar então liberar nota posteriormente, ou seja, você vai então verificar, vai dar uma analisada, vai fazer o seu feedback, então retornar a eles, e aqui fica a seu critério. Se você quer que ele visualize o valor, como eu deixo zerado, eu nem coloco isso. Se eles vão ter a visualização de que eles erraram, que eles acertaram, tá? Isso aqui eu acabo deixando.
Esse imediatamente após o envio, ele é ótimo para quando você for fazer uma avaliação apenas com questões de múltipla escolha. Você pode então configurar já com as respostas corretas e aí automaticamente então ele vai te dar essa nota. Mas não é o nosso caso aqui, tá? Então vamos salvar. Se vocês quiserem, né, aqui a gente pode dar um título, então vamos colocar aqui PET 1 segunda semana. Eu vou fazer aqui as atividades do primeiro ano do ensino médio. Você pode colocar uma descrição, né, pode dizer aos alunos que esse formulário corresponde às atividades das páginas tal, às atividades X e etc. Pode fazer aquilo que vocês quiserem. Como vocês observaram aqui, ele já está coletando esses e-mails, tá? Na primeira pergunta, como que eu tenho feito? Eu tenho feito o seguinte: digite seu nome completo. E se vocês observarem aqui, a gente tem algumas opções de respostas, de que maneira que eles vão responder, tá? Nesse caso aqui, eu vou deixar como uma resposta curta, eu vou colocar então obrigatório, tá? Vocês observarem aqui como a gente criou um teste, e essa não deixa de ser uma questão, ele vai então abrir um campo para a gente dar um ponto para essa questão, eu vou deixar 0, e um feedback. Obviamente, como é só o nome, eu não vou colocar nada, tá? Mas vamos então. A segunda questão, a segunda pergunta, caso vocês tenham turmas, mais de uma turma do mesmo ano, o que eu tenho feito? Eu coloco então, selecione sua turma. Por exemplo, eu tenho o primeiro branco e o primeiro azul. E aí o que eu vou colocar aqui? Então eu coloco uma lista suspensa. Okay? Por quê? Como é que ele vai visualizar isso? Então vocês podem ir vendo como que o aluno vai visualizar esse formulário, clicando aqui nesse botãozinho visualizar, tá? Então tá aqui, recolhendo o e-mail, ele tem que colocar o e-mail, o endereço de e-mail, eles vão digitar o nome, e aqui selecione a sua turma. Olha, ele só seleciona uma única turma, ok? Vamos retornar para o nosso formulário. Então, já colocamos aqui as duas perguntas para identificação do aluno. Vamos então aqui abrir o nosso PET, tá? Eu já excluí as páginas de outras disciplinas. Isso é muito fácil de se fazer. Vou deixar um link de um site que faz isso, tá? Então vamos lá então. Primeira pergunta, vamos fazer o quê? Eu vou copiar esse enunciado e vamos criar. Vocês observarem aqui no campo direito, a gente tem algumas opções, ó, adicionar uma pergunta, importar perguntas, né, um formulário já esteja pronto, colocar um texto, né, um título ou uma descrição, colocar uma imagem, adicionar um vídeo. Dá para você fazer, ou fazer uma quebra de sessão, dá para você ir montando conforme for de seu gosto e interesse. Então coloquei aqui a pergunta, como ela é uma pergunta de múltipla escolha, então eu vou copiar as alternativas. Olha lá, ele já mudou automaticamente para múltipla escolha, mas nem sempre isso acontece, então você tem que ir configurando. Vamos aqui. Pronto, copiamos aqui as nossas alternativas, ok? E aí você pode, então, como eu falei, né, na questão de múltipla escolha, você pode, então, já selecionar a resposta correta. Se você quiser colocar uma informação a mais, uma informação, por exemplo, aqui, eu já selecionei uma resposta correta, então, quem errar a questão, você pode colocar uma descrição, né, do que é a resposta correta, porque essa alternativa que ele escolheu está equivocada e tudo mais. Você pode pôr um vídeo, né, adicionar um vídeo ou um link. Você pode ir fazendo da sua maneira, tá? Eu vou deixar ela zerada novamente, eu só coloquei a questão porque ela é mais simples, tá? E vamos então para a segunda pergunta. Novamente eu vou fazer o mesmo procedimento, já que a atividade é parecida. Ela já está em múltipla escolha e já está aqui, né? Nossa segunda questão já está colocada aqui, ok? Novamente eu vou deixar uma resposta correta, uma resposta já anotada, ok? Porque é uma de múltipla escolha, mas você pode fazer isso também com questões abertas,
tá? Você pode dar o feedback e tudo mais. E por fim, a nossa última questão da segunda semana. Opa, ele abriu um link sozinho. Tá aqui. Como ela é uma questão dissertativa, não é uma questão que eles vão ter que escrever, eu venho o quê? E coloco parágrafo. Tá? Então ele vai colocar uma resposta, ele vai descrever a sua resposta. Se vocês observarem, há algumas outras opções aqui, né? Resposta curta, quando for uma resposta muito simples, né? Um parágrafo, como é o caso dessa terceira questão. Múltipla escolha, tá? Caixas de seleção, lista suspensa, tá? Geralmente a gente utiliza essas aqui, ó, até a upload de arquivos, ok? Eu uso muito resposta curta, parágrafo, múltipla escolha, lista suspensa, né? Para a questão, ou até para, no caso eu mostrei, para selecionar as turmas, e upload de arquivo, tá? O que é interessante esse upload de arquivo, tá? Vamos imaginar o seguinte, para quem é da área de exatas, de repente tem uma atividade lá no PET com alguma fórmula que seja que seja difícil de colocar aqui, ou até impossível de colocar aqui no formulário. O que eu tenho feito? Eu tenho, não tenho montado provas de exatas, né, mas eu tenho utilizado isso em alguns textos. Eu faço um print da tela, faço um recorte daquela imagem e vou e adiciono uma imagem, tá? Então eu faço o upload, salvo aquela imagem e adiciono essa imagem, tá? Você pode colocar essa imagem tanto direto na pergunta ou só com uma imagem, uma espécie como se fosse um texto, né? Uma imagem informativa, tá? Sem ser a questão exatamente. Então se de repente tiver uma questão com alguma fórmula, você pode então criar a pergunta, como eu fiz aqui, e selecionar essa imagem, ok? E aí, o que eu aconselho para quem é da área de exatas, sei lá, atividades de química, onde é um pouco, às vezes fica até impossível de responder isso num formulário do Google, né? Como eu tenho a disciplina de história, isso é um pouco mais fácil. Eu dou um conselho para vocês colocarem esta opção aqui, upload de arquivo. Por quê? Você combina com o seu aluno, orienta ele, que ele faz, né, atividade, por exemplo, no caderno, né, que seja. Ele então tira lá uma foto e te encaminha essa foto direto por esse formulário, tá? Então é uma maneira aí de você organizar o recebimento deste material, tá? Aqui você pode colocar, se você quer especificar planilha, se só quer PDF, se só quer imagem, você faz do seu jeito, o que achar melhor. Aqui você seleciona o tamanho, né, o tamanho máximo desse arquivo, então CMB, se quer mais de uma foto, enfim, você pode selecionar conforme for o interesse de vocês. Quando vocês encerrarem, né, esse arquivo ele vai salvando automaticamente, ok? E eles vão para o Drive, eu já mostro isso. Bom, depois que vocês terminarem, só para vocês terem uma ideia como é que ficou esse, tá? Ele ficou desta maneira. Okay? Eu não descrevi a questão 4, apenas para mostrar, mas é assim que eles vão visualizar. Eles podem responder isso aqui pelo notebook, pelo celular, tá? Não é necessário baixar nada, é muito mais prático para que eles consigam fazer as atividades e para que vocês se organizem também. Quando eles começarem a responder, vai aparecer aqui as respostas de todo mundo que respondeu. Você pode ver um resumo geral, você pode ver o pergunta por pergunta, então o que eles estão respondendo, e até individual, né? Quais foram as respostas que aquele aluno colocou, né? Consegue ver o individual dele, você consegue, então, como eu falei, dar um feedback, dar um retorno, colocar uma correção, fazer algum comentário e dar o retorno a ele, tá? Você também pode criar planilhas, tá? Todo mundo que responder, você cria uma planilha e ela vai automaticamente sendo preenchida. Então, conforme eles forem respondendo, essa planilha vai sendo preenchida, tá? Então você pode ir se organizando para saber quem fez, quem não fez, qual aluno de qual turma que fez e tudo mais. E aonde é que esse formulário vai ficar, né? Nós vamos voltar lá então no nosso Google Apps e vamos lá no Drive, tá? Automaticamente eles ficam salvos, né, aqui no Drive. Eu já criei algumas pastas para me organizar melhor. Eu aconselho vocês a também fazerem isso, tá? Então, aqui os formulários, você pode arrastar ele para algumas dessas pastas, enfim, você cria a pasta aí conforme for de seu interesse, conforme for de sua
sua melhor organização. Então você cria essa pasta e sempre que você quiser acessar esse formulário para enviar para os alunos, né? Acho que eu não mostrei, a gente clica aqui em enviar, você pode enviar pelo e-mail ou você pode criar um link, né? Dá até para encurtar o link, então você copia esse link e joga aí num grupo de mensagens que vocês tenham, né? Ou seja lá qual for o método que vocês também estejam utilizando para ter esse diálogo com os alunos. Então, essa é uma forma de você compartilhar esse formulário, né? Tanto por e-mail, né? Coloca o e-mail dos alunos e encaminha para eles, ou até por esse link, né? Então, todos eles vão ter acesso ao formulário, tá? E uma vez que esse formulário estiver encerrado, você acessa então o seu Drive, e no Drive é que vai estar esse formulário, tá? Como eu não dei um título para ele, tá? Ele está sem título, mas você pode colocar um título. Mas vamos lá, só para mostrar, então tá aqui, foi lá. Ele apareceu, geralmente com o início aqui ele vai colocar, mas você pode pôr outro nome, né? Vamos pôr aqui atividades primeiro ano. Tá vendo aqui, ó, todas as alterações foram salvas no Google Drive, então ele vai salvando automaticamente. Vamos abrir o nosso Drive novamente, aqui, ó. Ele já salvou aqui, ó. Então vamos abrir. Atividades primeiro ano. Tá aqui o nosso formulário, ó. Conforme eles forem respondendo, você vai tendo acesso, tá? Espero ter ajudado, né? Eu quis fazer esse vídeo o mais curto possível. Espero ter ajudado. Isso aqui é o básico, vocês podem ir mexendo, não tem muito segredo. O Google Formulários é muito simples e muito prático na organização e no armazenamento daquilo que os alunos fizeram, né? A gente está aí com o aplicativo Conexão Escola, que é praticamente um acesso aí ao Google Sala de Aula, que é muito bom também. Quem sabe eu trago algum vídeo a respeito disso. Mas está aqui uma maneira aí de simplificar tanto a realização das atividades, quanto a entrega da sua correção e até o armazenamento de quem fez, de quem não fez e tudo mais, visto que isso aqui vai ficar sempre salvo no Drive, né? No Drive do e-mail institucional. Então você não precisa ficar com aquele monte de imagens, um monte de atividades entregue das diversas maneiras possíveis e você então se organiza melhor. Espero ter ajudado, pessoal. Se possível, se inscreva no canal. Estou pretendendo aí retomar o canal e trazer conteúdos da disciplina de História, né? Mas vamos ver se isso vai vingar mesmo. De qualquer maneira, agradeço aí por terem assistido e até mais.